Fala, turma! Salve, salve! Tudo pizza? Mais uma aula de bioquímica com o professor JP. E vamos nessa aula hoje aprender, ou revisar sobre nomenclatura de radicais orgânicos. Muito importante para a bioquímica, para a química orgânica, conhecer esses radicais, e sua forma de escrever a nomenclatura segundo a IUPAC. Tudo bem? Então, conto com vocês, participem, prestem bastante atenção nos detalhes. Uma aula que eu vou trazer uma prática para poder a gente trabalhar com moléculas, e essas moléculas vão originar também radicais, várias substâncias que vamos conhecer aqui. Para escrever nome de compostos orgânicos, é inviável escrever só a parte da cadeia principal, como a gente viu na aula passada, número 1. Então, é necessário conhecer radicais que estão ou que estarão ligados a essas estruturas que têm como seleção a cadeia principal. Tudo pizza? Então, vamos aqui começar a nossa aula mostrando para vocês a nomenclatura dos radicais orgânicos, tá? Como que se formam esses radicais orgânicos? Como que eles se formam? Aí eu coloquei aqui, através de uma cisão homolítica. O que é uma cisão? Ela é uma quebra, é uma ruptura. Então, nós vamos quebrar a molécula. Quando se quebra essa molécula por meio de uma reação, vai originar radicais, e não íons, tá? Cátions e ânions. Quando se forma cátions e ânions, você tem uma cisão heterolítica, onde você tem uma diferença de eletronegatividade entre os átomos na ligação mais acentuada. E aí ele passa a atrair o elétron do outro átomo, formando assim íons, cátions e ânions. Tudo pizza? E nesta cisão homolítica, o que vai acontecer é a formação de radicais livres. Formação de radicais livres. Aí eu tenho aqui o exemplo do metano, que é um gás natural, e você tem a fórmula tetraédrica, a geometria tetraédrica, que tem como centro o átomo de carbono e 4 ligantes iguais, que é o hidrogênio. Então, quando essa molécula ela está aqui sendo representada, essa molécula, nós podemos dizer aqui, é uma molécula apolar, porque você tem uma disposição dos átomos ligantes, que são os hidrogênios, formando uma figura geométrica tetraédrica, e que as ligações formam um ângulo de 109 graus e 28 minutos, tá? E apolar por quê? A quantidade de nuvens eletrônicas que você vê aqui, que são as ligações entre esses átomos, eu tenho 4 nuvens eletrônicas e 4 átomos de hidrogênio. Se o número de nuvens eletrônicas coincide com o número de átomos iguais, ligantes iguais, você está diante de uma molécula apolar. E mais, quando se fala em molécula apolar, você vai ver que o vetor resultante também vai ser igual a 0. Você vai ter uma anulação de vetores, que tem o mesmo sentido, mesma direção, só que a intensidade, mesmo sentido, sentidos opostos, aliás, mesma direção, e tem a intensidade também igual. Tipo cabo de guerra, Puxa para lá, puxa para cá, se subtrair vai dar nulo. Então, a questão das moléculas aqui também, seus ligantes, se deparam com essas situações na geometria das moléculas. Mas, neste caso, eu estou só fazendo um contexto para você, que tem uma geometria tetraédrica. Depois eu descrevo mais no final para vocês a hibridização também desses átomos de carbono e a geometria que eles fazem, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma geometria tetra, porque forma um tetraedro, uma figura geométrica de 4 faces, 3 laterais e uma base também triangular, chamada de pirâmide triangular, de base triangular. Certo? Essa ligação aqui, em forma de cunha, quando você vê essa ligação, ela toda pintadinha em forma de cunha, significa que o hidrogênio está vindo na nossa direção. É um plano, está saindo do plano para nós, certo?
porque a molécula ela é o quê? É 3D. O plano aqui, quadro, aceita tudo. E aí eu estou demonstrando para vocês que quando se faz ela em 3D, né, tem um programinha que você constrói moléculas, depois eu até deixo para vocês aí, o Kencast, né? Tem um programa que elabora e constrói moléculas e escreve todas as nomenclaturas possíveis. Isso é muito bom para quem está realmente dentro do curso. E quando se tem a ligação tracejada, significa que esse hidrogênio ou outro ligante que tiver com essa ligação está para trás. De quê? Da molécula. Então, está para trás. A gente não consegue ver do outro lado do quadro, do outro lado da parede, certo? Então, um desses ligantes, que eu mostro aqui está tracejado, está voltado para trás. E o que tem a cunha cheia, né, pintada bem pretinha, significa que está saindo o plano para a nossa direção. Deixa eu mostrar para vocês, ó, a molécula do metano aqui, por exemplo. Isso que é importante, ó, isso aqui é uma molécula do metano, é o que está ali no quadro. E aí você vai analisar comigo, o carbono, ele é a bola preta e está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4 ligações, certo? Olha lá. Está fazendo 4 ligações. Como eu estou com uma molécula de pinos moleculares, bolinhas, né? O hidrogênio faz uma ligação, que é a bolinha laranja, e a bolinha preta é o átomo de carbono fazendo suas ligações, suas 4 ligações, né? Ela é tetravalente, faz 4 ligações. Então, quando você coloca ela em cima de uma mesa, você vai ver que algo, né, está acontecendo. Olha só, aonde eu estou segurando, é o que está para trás do plano. É o hidrogênio que tem a linha pontilhada. Qualquer um que eu segurar aqui, ó. Qualquer um que eu segurar está demonstrando a ligação para trás do plano. Ó. Qualquer um que segurar aqui, ó. Não tem a regrinha. Só que aí vai ter os outros átomos para frente, certo? Ó. Você tem o átomo de hidrogênio lá no vértice em cima, tá? E tem esses dois átomos aqui, ó, o da cunha e o da ligação normal, que está saindo da onde? Do plano para frente. Olha aí, ó. Certo? Então, esses aqui, ó, tá vindo na sua direção, tá? Para frente, tá saindo do plano. E aonde eu estou segurado é a linha tracejada. Essa linha tracejada que você está vendo lá na estrutura, ó. Significa que está para trás do plano. Tudo pizza? Então, aqui você tem uma geometria tetraédrica. Se você pegar aqui um cordãozinho e juntar as 4 bolinhas de hidrogênio, que é representada aqui na cor laranja, você vai formar aquela figura que está no centro do quadro, o tetraedro. Tudo ok? E o ângulo entre as ligações aqui representadas de verdes, ó, as ligações aqui representadas de verdes, está mostrando o ângulo lá de 109 graus e 28 minutos. Certo? Então, isso que é uma geometria tetraédrica de ângulo 109 graus e 28 minutos, uma molécula apolar, né? Então, a eletronegatividade desses átomos praticamente são as mesmas, tá? E, no entanto, forma 4 nuvens. Cada ligação é considerada uma nuvem eletrônica. E eu dizia que quando você tem número de ligantes iguais, coincidindo com o número de nuvens eletrônicas em volta do átomo central, você tem uma molécula apolar com vetor resultante igual a 0. Tudo bem, pessoal? Tudo isso para poder a gente mostrar como que os radicais vão se formar daqui para frente. Então, radicais livres. Por que livres? Quando você faz a configuração eletrônica desses átomos, por exemplo, do carbono, radicais livres nada mais do que a quebra da molécula em formação de radicais. E eu tenho uma molécula inicial, tá? Não rompeu nada. Mas a partir do momento que tem uma reação que ocorre e acontece a cisão, que é a ruptura de uma dessas ligações aqui, ó, então o hidrogênio, ele vai cair. Ele vai sair fora, certo? Ele vai cair fora. Então, quem que sai? O hidrogênio. Quem é que fica? O radical. Então, você vai ter radicais livres
dentro do nosso corpo, o que é preocupante para nós, porque eles são bastante reativos, né? Radicais livres são reativos, são muito instáveis, né? Eles não têm uma estabilidade porque o número de elétrons na camada de valência é ímpar. Como o carbono tem, 1, 2, 3, 4 elétrons na camada de valência, vai perder o quê? Por meio da cisão homolítica, um átomo de hidrogênio. Quando perde um átomo de hidrogênio, esse elétron aqui, ele fica desemparelhado. E se ele fica desemparelhado por não estar ligado, porque sofreu a ruptura, então nós dizemos que os radicais são muito instáveis, né? São muito instáveis. E com isso, aumenta a reatividade dele no nosso corpo, o que nos causa preocupação. Então, radicais livres causam doenças degenerativas, envelhecimento precoce, morte de células, causa o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer. Então, são radicais livres dentro do nosso corpo, causando determinados distúrbios ou doenças mesmo. Isso em função do metabolismo que o nosso corpo trabalha, principalmente na reação de oxidação. E o que é a reação de oxidação? Para deixar aqui um contexto para vocês. Quando as moléculas elas sofrem o processo de combustão, porque tem o contato do oxigênio com as moléculas orgânicas, glicose, sacarose, proteínas, vitaminas, aminoácidos. Então, pense na quantidade de moléculas orgânicas. Se elas passam por um processo de combustão, de reação de oxidação, essa conversão desses produtos para termos energia, principalmente quando se trata da respiração celular, dentro das organelas de nome mitocôndrias, né? Dentro da mitocôndria é onde ocorre a respiração celular. Então, você depois vai ter que estudar, nós vamos ter umas aulas sobre o ciclo de Krebs. E aí, o que é que acontece? Nessa conversão, né, Claudilene, o que é que vai acontecer? As substâncias, elas são oxidadas, e quando elas são oxidadas, é nesse momento de combustão que ocorre a formação de radicais. E eles ficam pouco tempo instáveis, porque logo vai ter uma outra conexão desses radicais com outras substâncias. E aí, com isso, vai causando determinados problemas para o nosso corpo. É a questão até mesmo de câncer de pele, envelhecimento, a criação de rugas, mal de Parkinson, Alzheimer. E aí nós temos que ter uma alimentação, até a quantidade de exercício físico intenso, excessivo, causa a produção de radicais livres. Em função dos radicais livres, porque você vai ter uma atividade muito intensa, tá? Acelerada, e vai acelerar também a produção de radicais livres. E com isso, vai acarretar problemas. Tá? Ninguém quer ter radicais livres pelo corpo, né? Numa situação em que vai causar só problemas. Então, temos que ter uma atividade física, mas com limite, uma alimentação balanceada em antioxidantes, e aí nós temos as vitaminas E, as vitaminas C, né? Dos frutos, dos legumes, que vai ter a função de bloquear quem? Os radicais livres. E se bloqueia os radicais livres, vai diminuir essa quantidade de problemas que pode acarretar no nosso corpo. Então, você vai ter cenoura, você vai ter espinafre, várias folhas verdes, frutas cítricas, tudo isso faz bem para bloquear esses radicais livres no nosso corpo. Eu estou dando um contexto para vocês do que são radicais livres. Como que eles são formados? Por meio das reações, principalmente de combustão, porque é a hora que as substâncias orgânicas passam por uma reação de combustão,
né? Porque tem que produzir energia. Lembra da reação da fotossíntese? Não produz o gás oxigênio? Você pega o gás carbônico mais água, a questão da fotólise lá, a questão da presença de luz, e aí vai produzir glicose mais oxigênio. Aí agora o contrário, você vai ter oxigênio para queimar as moléculas orgânicas. Nesse processo de reação é que formam os radicais livres, esse metabolismo nosso. E aí nós temos que ter esse cuidado. Alimentação, quem come muitas frituras também tem problemas de radicais livres, sem falar nos problemas cardiovasculares, arteriosclerose, osteoporose, fraqueza, tudo isso consequência de radicais livres por não ter uma alimentação saudável e, às vezes, uma prática de exercício bem intensa. E o nosso corpo responde com a produção de radicais livres. Tudo pizza? Dá uma olhada lá na tela, por favor. Então, os radicais, eles são muito instáveis. E o poder de reação deles é rápido, né? Tem uma reatividade bem elevada. Além deles serem instáveis, são muito reativos. E causa vários problemas de doença para o nosso corpo, como nós falamos, né? Então, vamos evitar esses riscos de desenvolver determinados problemas de saúde em função da produção de radicais livres. Até quem fica demasiadamente exposto ao sol, quem fuma, quem bebe, tem um vício desse, acaba contribuindo para a formação de radicais. Esse desemparelhamento em números ímpares de elétrons da camada de valência. Tudo bem? Então, durante o processo da reação de combustão, que tem a presença do gás oxigênio, é o momento de converter os nutrientes dessas células, dessas moléculas orgânicas, em energia. Daí é o problema de danificar células do corpo. Claro que o nosso corpo produz enzimas que vão proteger, né? São protetoras. Reparam 99% desses estragos através do metabolismo. Então, fica a dica aí para você comer frutas, legumes, como, por exemplo, os antioxidantes. Dentre eles, nós podemos citar, como já falei, vitamina C e vitamina E. Espinafre, cenoura, laranja, mamão, cebola, morango, entendeu? O selênio, são todas substâncias, né, que vão ter a função de antioxidante para diminuir a ação desses radicais livres. Sem falar que até a questão do estresse, a questão da ansiedade está relacionada com a questão dos radicais livres no nosso corpo. Então, a princípio, essa é um contexto que eu estou sintonizando vocês. Daqui para frente, nós vamos conhecer agora radicais. Tudo bem? Vamos lá. Então, o primeiro que eu tenho aqui, ó, eu tenho metano. Estou mostrando aqui para vocês que a cisão entre a ligação de um hidrogênio com carbono vai romper, vai separar. No que separa, acontece a cisão homolítica. Homo é de igualdade. Hetero é diferente. Hetero forma íons. E a cisão homolítica formam radicais livres. E olha só aqui, os radicais livres. Ó, CH3 ficou com um elétron desemparelhado. No caso, quem? O carbono, tá? Porque, olha só, quando você corta aqui ao meio, ó, mostrando essa linha toda aqui, zigue-zague, pontilhada, quando você corta a linha aqui da ligação, você vê que fica um elétron desemparelhado. Do mesmo jeito, o hidrogênio. Então, tem a formação de radicais. Porque os radicais, como nós falamos, eles são instáveis, porém, muito reativos. E o tempo de duração dele dentro das nossas células é curto, porque logo ele se liga a outras substâncias. Tem o sítio de ligação das moléculas. Por isso que é importante os antioxidantes na alimentação nossa, porque eles bloqueiam esses radicais livres de desenvolver determinados problemas ao nosso corpo. E pode ser representado assim, ó, CH3, essa que nós chamamos de ligação livre. É uma valência, né? Uma ligação livre. Tem um pontinho, esse pontinho está representando elétron, que está desemparelhado. Tudo bem?
Antes nós tínhamos para o carbono 4 elétrons. Aí quando acontece a cisão, ele fica com 3 elétrons ligantes e um desemparelhado. Então, se você for fazer a questão dos orbitais, os quadrinhos lá depois de mostrar os elétrons dentro desses orbitais, você vai ver que é um número ímpar, tá? É um número ímpar na camada de valência e que ele está desemparelhado, mostrando que ele é instável e que liga rapidamente em outras moléculas, causando estrago, danos para nossas células. E aí vem a função dos antioxidantes. Tudo bem? E pode ser representado assim, ó, que é a forma até mais correta de se perceber. H3C, por quê? A ligação parte do carbono. Aqui dá a entender que a ligação parte do átomo de hidrogênio. E não é. A ligação é a partir do átomo de carbono. Porque quando você corta lá, esse elétron fica desemparelhado. E ele é ligado ao átomo de carbono. Então, a valência fica livre. Chamamos de valência, que é uma ligação livre. Como se fosse assim, um pino de carreta, né? Aquele rabicho lá que vai se engatar em outra molécula. E aí, no que se engata em outra molécula, forma um novo composto que pode, né, causar esses problemas aí para nós. Ou que pode nos beneficiar também, se tiver esse bloqueio. Os radicais. Tudo pizza? Então, aqui é um contexto e vem a nomenclatura que você vai ter que pegar os prefixos, que indica quantos átomos de carbono tem nos radicais, com o final que você vai atribuir a eles. Il ou ila. Tudo bem? Então, você vai ter que pegar aquela tabela de prefixo, na aula passada, de 1 a 10 que a gente atribuiu, met, et, prop, but, aquela sequência, e acrescentar no final o quê? Radical il. Toda perda de átomos de hidrogênio da molécula originam radicais. E esses radicais são livres, né? O nome já fala, radicais livres. Eles estão livres pelas células do nosso corpo. Até que seja capturado pelas próprias enzimas protetoras, ou que alimentos venham com os antioxidantes e retira esses radicais, evitando o mal ao nosso corpo. Tudo bem? Então, o exemplo aqui do metano passa a ser MET, porque é um átomo de carbono, tá? Um átomo de carbono com radical il. É o mais usado dentro da química, metil. Ou você fala que é metila. Agora vem comigo aqui, ó. Você tem o metano. Quando eu tirar um hidrogênio desse, vai originar o radical, porque aqui vai ter uma quebra. Vem comigo nessa didática aqui. Aí eu tiro o átomo de hidrogênio, ó. Tirei o átomo de hidrogênio. Quando eu tirei o átomo de hidrogênio, ficaram quantos? 3. Olha aqui. CH3. Tudo tranquilo? Olha lá. CH3. Então, a ligação, ela parte do carbono. Essa valência aqui, ó, que ficou livre, ó. Aqui, ó. Ou o pontinho, ou esse aqui, ó. Então, você tem 3 átomos de hidrogênio, que são os laranjadinhos, com uma ligação livre. Tudo tranquilo, pessoal? Essa ligação livre, eu posso até colocar ela de amarelo, ó, para você destacar aí o metil. O que está na minha mão agora é o radical metil, porque eu tenho 3 átomos de hidrogênios ligados a um átomo de carbono, aqui, ó, tá? Aqui você está vendo o CH3, tá? E a ligaçãozinha amarela que está sem a bolinha de hidrogênio, ó, sem o átomo de hidrogênio, é a valência, é a ligação livre. Então, veja bem, ó, perdeu um hidrogênio. Se perdeu um hidrogênio pela cisão homolítica, gerou um radical livre de nome metil. Aí você tem aqui o metil na minha mão. E agora, queridos, nós vamos atribuindo radicais para outros compostos orgânicos, né? Células ou moléculas formam radicais livres a partir de reações de oxidação. Por que oxidação? Tem o oxigênio. Precisa converter esses orgânicos em energia. E aí eu te forneço agora com 2 átomos de carbono, CH3 e CH3. Aliás, 2 átomos de carbono, você tem o etano. Isso é um hidrocarboneto. Mas qual é o radical a partir dos 2 átomos de carbono?
você tem CH3, CH2 e vai mostrar uma ligação livre. Aí sim, você passa a ter um radical etil ou etila. Olha lá como que ficou. CH2 e uma ligação livre. Por quê? Eram quantos hidrogênios aqui no final? 3. Se você fizer isso aqui, ó. 1, 2, 3. O outro carbono. 1, 2, 3. E aí você tem o metano. O que é que nós vamos fazer aqui? Romper uma ligação dessa aqui, ó. Aconteceu a cisão homolítica. Se aconteceu a cisão homolítica, esse hidrogênio aqui, ó, ele saiu. E para cá você tem o outro radical. E o radical que você tem, olha ele lá na frente, etil. Então o hidrogênio, ele foi retirado desse composto orgânico, né? Aconteceu reações no metabolismo, digamos assim, e formou-se este radical de nome etil. Porque 2 carbono é et. E o final para radical, il. Etil ou etila. Olha lá como que você escreveu. Aí, ao invés de ser CH3 agora, de ser CH3, eu tenho um hidrogênio a menos, ó. Então, CH2. CH2. Tudo bem? Aí eu vou te mostrar ele. Olha ele na minha mão aqui. Olha ele aqui na minha mão. Isso aqui é o etano. Certinho? A bolinha preta é o carbono fazendo 4 ligações. Dá uma olhada. Aproximar aqui para vocês verem, ó. Fica muito fácil, tá, pessoal? Você identificar olhando para esse kit aqui que eu trago para vocês na aula, ó. Cada carbono está fazendo 4 ligações. 3 com átomo de hidrogênio e uma ligação entre átomos de carbono. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma ligação entre átomos de carbono. E aqui são ligações entre átomos de hidrogênio. Olha lá. Olha a estrutura no quadro. Certo? Então você pode segurar de várias maneiras para enxergar. Olha lá. Olha lá. Lembrando que esses hidrogênios aqui que estão para a sua frente, eles estão saindo do plano para a sua frente. Para mim também. E os outros hidrogênios, eles estão atrás do plano. Lembram que tem cunhas que são cheias, e mostra que está vindo na sua direção, esses dois, né, de cada carbono. E tem os outros hidrogênios que estão atrás do quadro da parede, vamos imaginar assim, tá? Por ser uma molécula 3D, tá? Por ser uma molécula tridimensional. Queridos, aqui eu tenho um radical, o etano. Se eu tirar um hidrogênio qualquer, vai originar o radical etil. Então, se você tirar um hidrogênio aqui, ó, olha lá. Se você tirou aqui essa ligação, esse hidrogênio, vou colocar a ligaçãozinha verde, ó, para chamar a atenção. Porque você agora tem o CH3, está aqui na minha mão, CH3, C, que é a bolinha preta, com 3 hidrogênios, e lá na frente você tem o quê? O CH2, ó. Correto? Consegue visualizar? Você tem o CH2. Vou pegar aqui minha régua. Ó, C e 2 hidrogênios. CH2. E essa ligaçãozinha verde é o que está lá na frente, ó. É a valência, a gente chama de valência. Ligação livre. Para conectar em outro composto. Então, esses radicais ligam em outros radicais e formam compostos orgânicos. Que, por sua vez, sofre o processo de oxidação, produz energia e libera gás carbônico dentro da mitocôndria, fazendo com que a gente mantenha o equilíbrio de respiração celular. Tudo ok? Então, esse radical aqui, eu passo a chamar ele de etil, porque tem 2 átomos de carbono. E agora eu venho com 3 átomos de carbono. Vou mostrar para você agora a parte de radicais. Sempre eu mostro aqui, ó, CH2 e CH3. Esse é o ponto de partida. É o hidrocarboneto, denominado propano.
porque tem ligações simples, ano. Então, isso aqui é o hidrocarboneto. Querido, agora, os radicais a partir desse propano. Vamos ter aqui dois radicais. O primeiro radical é quando você observar a saída de um dos hidrogênios dos carbonos da extremidade. Vou fazer aqui, ó, CH2, tracinho. Por quê? Olha só, esse é o propano. A partir dele, eu fiz o radical. Mantive o CH3, CH2, agora no final, o CH3 significa que perdeu um átomo de hidrogênio. Lembra? Que sempre vai sair hidrogênio e deixar a ligação livre. Ó, sempre vai deixar a ligação livre. Hidrogênio se mantém, né, mostrando a quantidade, e um deles vai ter que sair. Isso quando eu tenho 3 átomos de carbono. E o outro é quando você tiver a saída de hidrogênios do carbono central. Olha aqui. Dá um close lá. Você tem duas nomenclaturas. Valência está na extremidade e a valência está no carbono do meio. Aí começa a surgir radicais diferentes, né? Tá aqui. Eu trouxe para você o propano. Cuidado para não falar pé de pano. Beleza? Tranquilo? Só para descontrair um pouco. Olha o que é que você tem. Propano. Aqui o quadro aceita tudo. Eu estou dizendo para vocês que é um plano. Isso aqui é um plano. Então o quadro aceita tudo retinho. Olha na prática. Olha como que fica retinho. Fala para mim. Como que você vai fazer esses 3 carbonos aí, essas 3 bolinhas pretas, ficar tudo retinho lá? No quadro a gente faz, mas aqui na prática, na montagem dos pinos, ó, isso aqui tudo é conectado, pessoal, ó. Você monta, desmonta, tá vendo? Então aqui são radicais, né? Se eu separar aqui, são radicais. Então lá dentro das nossas células, os radicais estão assim, ó, livres, né? Um para lá, outro para cá, fazendo aqueles movimentos livres, e o tempo de duração deles é pouco, porque logo eles encontram alguém que, ó, forma uma nova substância. Certo? E aí, essa formação de nova substância pode ser oxidada novamente. Vamos lá, propano. Não tem como ser reto, tá? Na minha mão tá fazendo o quê? Zigue-zague, zigue-zague. Fazendo zigue-zague, devido à geometria das moléculas. Então, 3 carbonos. 3 carbonos, aqui é o propano. Agora, se tirarmos hidrogênio do primeiro carbono, do segundo, do último carbono, que se torna o primeiro de lá para cá, vai se tornar o primeiro radical lá em cima. Ó. Então, vamos lá. Se eu tirar aqui, ó, tirei. Olha o que é que aconteceu. Ligaçãozinha verde para você, ó. Ligaçãozinha verde. Se a ligaçãozinha verde que eu estou segurando não tem hidrogênio, formou esse primeiro radical aqui, pessoal, ó. Olha lá. Formou esse primeiro radical. Certo? Olha lá. Você tem CH3, o do meio tem 2 hidrogênio, e o da ponta, onde eu estou segurando, tem 2 hidrogênio. E o que eu estou segurando é a ligação livre. E aí, para escrever nomes, você vai dizer que 3 carbonos, você já partiu do hidrocarboneto, ó, prop, e como é radical, você acrescenta no final o il. Olha o nome do radical quando você tem 3 átomos de carbono e um dos hidrogênios saiu, né, dos carbonos das extremidades. Então você tem o quê? Propil. Tudo pizza? Aí você tem o propil. Né? E aí eu voltei o propano novamente. Ó, tá completinha a estrutura aqui. Pessoal, isso é bem didático, bem prático para você compreender a posição de radicais, a formação de radicais. Olha lá. Agora vamos montar o segundo radical aqui, ó, fazendo favor. Vamos montar o segundo radical. O que é que vai acontecer? Tanto o primeiro quanto o último é igual. Se eu tirar hidrogênio do primeiro ou tirar hidrogênio do último, vai formar o radical de cima, que a gente já mostrou, que é o propil. Mas se eu tirar um desses hidrogênios aqui do meio, lembra que o carbono do meio tem CH2? Tem 2 átomos de hidrogênio?
Olha eles aqui, ó. Tá? Olha eles aqui. E agora vamos tirar um desses hidrogênios. Então, quando você tira um dos hidrogênios, vou colocar a ligação verde. Ó. Cadê a bolinha do meio, que eram antes dois hidrogênios, agora está mostrando aqui que é apenas um hidrogênio, ó. Um hidrogênio. Um hidrogênio. Então, eu estou mostrando para vocês que só tem um hidrogênio no carbono do meio. A outra parte aqui, ó, está livre. Que é essa ligação aqui, ó, livre. Certo? Então, parte livre é ligação livre, porque saiu o hidrogênio. Os 3 carbonos, 3 hidrogênios da extremidade está completo agora. Os 3 primeiros também estão completos. Só que no carbono do meio eram 2 hidrogênios, agora só resta 1. Por quê? Formou um radical diferente. Formou um radical diferente. Olha lá. Tudo certinho. O primeiro carbono está completo com seus 3 hidrogênios. O último carbono também está completo com seus 3 hidrogênios. E o carbono do meio só tem um hidrogênio. E essa é a ligação livre, essa ligação verde aqui que você está vendo, que eu coloquei o caninho verde. É aquela ligação lá, ó. Olha lá, ó. Aquela ligação lá, ó. Certo? Ó. Aí você vê a ligação solta aqui, ó. Essa ligação livre aqui também, formando radical. E qual que é o nome do radical? É propil também. Só que quando a valência estiver dividindo a cadeia em lados iguais, você vai chamar o prefixo, né, de nome iso. Olha aqui o que apareceu para você. Isopropil. No de cima não tem o iso. É normal. Propil. Normal. Simples, né? Porque saiu das extremidades, ou da direita ou da esquerda, que pode sair. Quando perde hidrogênio na cadeia e que divide em lados iguais, que eu vou até simular com a mão, ó, 1, 2, 3. A ligação está presa no carbono central. Então, quando isso acontecer, ó, vou tampar, ó. Aí você vai analisar comigo. Quantos carbonos para cada lado? Um para a direita. Um para a direita, veja só. Um carbono para a direita. Um carbono para a esquerda. Toda vez que isso acontecer, pessoal, ó, iso nele. Correto? Porque divide em lados iguais. Aonde vai ser a divisão? Aonde está a perda, né, do hidrogênio, a valência livre. Então, você tampou. Um para a esquerda, um para a direita. Ah, professor, dividiu em lados iguais. Então, acrescenta o iso primeiro. E o próprio? 1, 2, 3. E o porque é radical, tá? A ligação livre. Então, com 3 átomos de carbono, você tem 2 radicais formados. Por pizza? Dividiu a cadeia em lados iguais, você tem iso. Não dividiu em lados iguais, não pode dizer que é iso. Vai ser outros prefixos que nós vamos acrescentando aqui, ó, antes de escrever a nomenclatura do radical. Por quê, gente? Existem as possibilidades de formação de radicais diferentes. Deixo bem claro para vocês, ó. Esse caso aqui é o isopropil. Dividiu em lados iguais. Estou segurando no iso. E você pode ver que tem até uma, digamos, simetria, né? Uma simetria. Dividindo em lados iguais. Isso aqui, ó. Se você consegue visualizar isso aqui, ó, um eixo de simetria. A régua de madeira está dividindo o quê? Lados iguais. Para um lado eu tenho metil, para outro lado eu tenho outro metil. Metil para a sua direita, metil para a sua esquerda. E no meio eu estou tampando o radical, né, que tem a valência no meio. Olha lá. Para você nem enxergar o que as bolinhas laranja, nem a bolinha preta do meio e nem a valência verde. Você está dividindo ela em lados iguais. A mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio em lados iguais. Quando isso ocorrer,
você acrescenta, por favor, o ISO. Tudo pizza? Isso com 3 átomos de carbono. Pessoal, eu estou detalhando, né? Às vezes a aula está ficando assim, muito detalhista, mas é para compreensão da formação desses radicais. Poderia já estar lá nos radicais aromáticos, mas eu tenho que passar essa parte bem didática para vocês. Porque quando nós estivermos lá, na parte mais aprofundada, vai ser útil essa base de formação de radicais. Com 4 carbono, CH3, CH2, CH2, CH3. Então, você tem o butano. 4 carbono, 1, 2, 3, 4, but. Ligações simples, ano. Então, eu estou formando aqui o hidrocarboneto. Tá? Estou formando o hidrocarboneto. Agora, vamos formar radicais que tenha 4 átomos de carbono. E aí? Lá vem eu com a minha aranha, né? As minhas moléculas aqui, né? Elas são até bonitas, né, pessoal? Eu gosto. Gosto demais de mostrar na prática os 4 átomos de carbono que você está vendo no quadro de maneira retilínea, que na prática é o que está na minha mão formando zigue-zague, certo? Fazendo escadinha, que é o correto de representar. Muitos autores representam hoje assim também. Mas tem um grupo de autores que representa graficamente ali daquele jeito. Olha aqui. 4 carbonos. Você está vendo 4 bolinhas pretas, que são os carbonos. 1, 2, 3, 4. No primeiro carbono, se você analisar comigo, tem 3 hidrogênios. Ó, vamos pegar esse aqui como primeiro. A tua esquerda. 1, 2, 3 hidrogênio. O segundo carbono, onde eu estou segurado, ó, tem essa bolinha aqui, que é o hidrogênio, tem esse hidrogênio. 2, olha lá no quadro. CH2. Esse aqui, ó. CH2. O próximo também vai ser o quê? CH2. Olha ele aqui na frente, com 2 átomos de hidrogênio, ó. Certo? E lá, por último, o carbono com seus 3 átomos de hidrogênio. Então, o primeiro e último carbono tem 3 hidrogênios. Os 2 carbonos do meio tem 2 hidrogênios. Veja na estrutura do quadro e na minha mão as moléculas aqui mostrando para você. Cada carbono fazendo 4 ligações. Agora, para formar radicais, eu posso tirar hidrogênio do primeiro, que é o mesmo que tirar hidrogênio do último. É o que nós vamos fazer aqui agora. Tá? É o que nós vamos fazer. Então, eu vou tirar hidrogênio do último, da sua direita. Pronto. Vou tirar e vou colocar a ligaçãozinha amarela. Faz favor. Ó. Se eu coloquei a ligaçãozinha amarela, é porque você vai ter a formação de radicais com 4 carbonos da seguinte maneira. Ó, CH3 mantém, CH3, CH2 mantém, CH3, CH2, no meio CH2, cheguei na extremidade, na última lá, ó. Vai ficar CH2, ó. Tem 2 hidrogênios apenas. E a ligação livre, que é a ligação amarela. Certo? Olha lá. Colocando desse lado aqui, que você pega a sequência comigo. Ó, CH3, CH2, CH2, tá? CH2, e na extremidade só tem 2 hidrogênios, ó. Na extremidade você vê apenas 2 átomos de hidrogênio. E a ligaçãozinha amarela é livre. Formando, então, butil. Formando o radical but, porque você já tem aqui para trás, ó, o prefixo de 4 carbono, but. E o radical tem final il. Pronto, formou o primeiro radical com 4 átomos de hidrogênios. Tudo pizza? Tudo pizza? Então agora eu volto à ligação normalzinha do hidrogênio para formar novamente o butano.
Ó, formou o butano novamente, tá, pessoal? Formou o butano. Esse butano agora, nós vamos tirar hidrogênios do carbono do meio. Qualquer um dos dois carbonos do meio. Para ficar a valência livre em qualquer um dos dois carbonos do meio. E aí, você vai ter CH3, CH2, CH, CH3 na ponta e a ligação aqui, ó. Olha lá. 4 carbonos. Dá um close. Se quiser até printar, ó. Vamos tirar o hidrogênio. Tirei. Olha lá. Se tirei, vou colocar a ligaçãozinha amarela para mostrar que ficou no carbono do meio a valência livre. Olha lá. Você tem o primeiro carbono com 3 hidrogênios, o segundo carbono com 2, o segundo carbono na ordem, né? O terceiro carbono, vamos dizer assim, o terceiro carbono com 1 hidrogênio, ó, com 1 hidrogênio, e a ligação livre nesse carbono. E na ponta, você tem os 3 átomos de hidrogênio. Porque agora a ligação está aqui no meio. Vê se dividiu a cadeia em lados iguais. Dá uma olhada lá para nós, fazendo favor. Você tem como escrever isobutil? Vou colocar a mão para tampar. Quantos carbonos para a tua esquerda? 2. Quantos carbonos para a sua direita? 1. Não dividiu em lados iguais. Está uma gangorra. Pesado para a esquerda e maneiro para a direita. Então não tem como ser esse iso. Certo? A valência está aqui, ó. Aqui é o butil normal. Agora aqui, você não vai escrever iso. Você vai ter o nome butil, ó, butil, tem 4 carbonos, só que para o início você vai escrever sec. Por que sec, JP? Porque o carbono ele faz 2 ligações, ele é secundário, certo? Esse sec aqui significa que esse carbono aqui, ele é secundário. E o que é ser secundário? Ele faz uma ligação para a direita e um para a esquerda com átomos de carbono. É a explicação. Então, ele é secundário. Ele faz uma ligação com carbono aqui, para a sua direita, e uma ligação com carbono, ó, para a esquerda. Essa ligação. E ele, no meio, tem um hidrogênio e uma ligação livre. Um hidrogênio e uma ligação livre. Então, não tem como dividir em lados iguais, ó. Se eu segurar na ligação amarelinha, eu vou ter, ó, uma bolinha preta para a sua direita. Eu vou tampar aqui onde estou segurando, tá? E 2 bolinhas pretas para a sua esquerda. Não tem como ser iso. Por isso que esse carbono, que está com a ligação amarelinha, que é a valência livre, é secundário, porque ele faz 2 ligações entre átomos de carbono. Tudo pizza? E aí você tem o segundo radical com 4 átomos de carbono. Vamos fazer outro radical ainda com 4 átomos de carbono. Agora vamos fazer a seguinte maneira. Ó. CH3, 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 e olha só a ligação aonde está, nesse carbono do meio, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção, e esse carbono do meio está fazendo quantas ligações com carbono? 1, 2, 3. Então, ele já vai ser o quê? O carbono terc-butil. O radical, aliás, terc-butil. Butil, porque você já vem na sequência de lá. Todos que têm 4 átomos de carbono, vai ser butil. Com as mudanças no início, ó, pessoal. Para separar um do outro. Ali é o carbono secundário. Aqui é o carbono terciário. Por isso que eu usei as 4 primeiras letras da palavra. Então, esse carbono aqui, ele é um carbono terciário.
E ele faz quantas ligações com carbono? Ele faz 1, 2, 3. Tá? Com átomos de carbono. E a ligação no meio. Isso que é ser terciário, olhando para essa estrutura aqui, tá ok? Então, terciário é o carbono que faz 3 ligações entre átomos de carbono. As 3 ligações entre átomos de carbono. E não entre átomos diferentes. Olha aqui. Deixar de vermelho aqui para você ver as 3 ligações vermelhas que o carbono central faz. Tem 4 carbonos, Jota? Tem. 4 é o quê? Butil. E a ligação está presa nele, tá? Então, ele é o quê? Carbono terciário. E aqui, eu volto com o butano. Aqui eu tenho o butano. E agora, para fazer o radical terc-butil. Terc-butil. Aí nós temos que quebrar essa molécula aqui para originar o terc-butil. A valência tem que ficar livre num desses carbonos do centro. E passar o radical para cá, ó. Deixa eu montar aqui para você. Tirar essa ligação. Vou passar esse cara para o meio. O hidrogênio. Uma ligação para cá, para fechar o CH3. Ó, CH3, CH3, CH3. CH3, CH3, CH3. E a valência vai ficar nesse carbono do meio. Tá? Olha aqui, só um minutinho, calma. Olha lá. Olhando assim. Ó. Aí você tem o que está no quadro. Né? Como você colocou para baixo, JP, se eu mostrar assim, ó. A ligaçãozinha lá amarela é essa aqui. Está presa nesse carbono terciário. Se ele é terciário, ele tem 3 carbonos em volta dele, ó. Olha lá. Deixa eu mostrar assim. Segurar aqui na ligação livre, na amarelinha. Ó. Tem 3 carbonos em volta. Desse aqui tem 3, ó. 1, 2, 3. Ligado a esse carbono do meio. Então, esse carbono do meio, ele é terciário, que ele faz 1 com carbono, 2 com outro carbono, e aqui 3 com esse outro carbono. Ó. Por isso que ele é carbono, ó, terciário. Esse carbono do meio, ele é terciário. Esse aqui, ó. Aqui é uma geometria linda, né? A molécula aqui, ó. Isso é o radical terc-butil. Porque tem 4 carbonos ao todo, 4 bolinhas pretas. E a valência está amarelinha, que eu estou segurando nela. Olha lá. Terc, porque o carbono do meio é terciário. E butil, porque ao todo você tem 4 átomos de carbono. Aí você tem o terc-butil. Tranquilo? E para finalizar, vamos chamar mais um radical que tenha 4 átomos de carbono. 4 átomos de carbono. CH3. Vou fazer CH. CH3. A valência vai ficar livre nesse aqui do meio. Ó. CH2. A valência aqui. Ó. CH2. Aqui eu tenho o CH. Eu costumo dizer que é aquele estilingue, né? Vamos fazer um estilingue aqui para você ter ele numa outra visão. CH3. Aquele chamado de baladeira. O menino fala baladeira. Né? CH2, assim, ó. Então, o que é que você tem ali? 4 átomos de carbono. Esses 4 átomos de carbono ali, ó, no último que eu coloquei, a valência está livre aqui na extremidade. Só que não estão todos na linha reta como o primeiro que ficou como butil. Esse aqui, ele vai ser
isobutil. Vou escrever o nome do radical para você. Isobutil. Tá? Isobutil. Iso, quando divide a cadeia em lados iguais. Aí eu vou te mostrar a divisão da cadeia em lados iguais. Ó, se você pegar a ligação livre que está aqui, a valência, e tampar, ó, quero que você entenda que dividir em lados iguais. Um carbono para a direita e um carbono para a esquerda. Visão. Como você enxergar. Então, isobutil. Porque TEC não é. TEC é o que está do lado à esquerda do quadro. A valência está presa no carbono terciário. E esse carbono ele não é terciário. E eu estou mostrando a divisão. Já olhando nessa de cima, você não consegue enxergar essa divisão como eu te mostrei na de baixo. Mas se você colocar lá, ó, vai ficar, ó, reto e você não vai ver essa divisão. Por quê? É o que eu estou te mostrando na geometria das moléculas, tá, pessoal? É diferente, tá? Quando eu trago isso aqui, ó, para você, é diferente. Então, vamos lá. Eu tenho 2 CH3, um CH e um CH2. Então, vou tirar aqui, ó, essa ligação. E colocar ela laranjadinha. Olha lá. Aí, quando eu venho para as minhas moléculas aqui, ó, meus pinos, olha só o que é que você vai ter. Aqui. Vamos analisar nessa aqui de baixo. Você tem CH3, CH3. Ó, CH3. Vamos aqui comigo. CH3. Aqui. CH3, CH3. CH3, aqui no quadro. Vou colocar assim para você analisar. Então, olha só. CH3, está aqui o CH3. CH3 à direita, está o CH3 aqui também na direita. Certo? Vou colocar para você aqui. Aí você olha para o quadro para essa aqui. 2 CH3. No meio tem o CH. CH. E aonde eu estou segurando, aonde eu estou mostrando aqui agora, CH2. E a ligação livre, ó. Amarelinha aqui, ó. CH2 e a ligação amarelinha aqui embaixo. Certo? Então, esse composto aqui, ele é o radical de isobutil. E se você analisar junto comigo nessa estrutura, dá para dividir, ó, em lados iguais. Olha lá, a simetria, ó. Ó, CH3 para cá, esse cachinho para cá, e esse cachinho para lá, dividindo em lados iguais. Os outros eu estou tampando com a régua, tá? Estou escondendo. Então tá dividindo, ó. Lembrando que eu tenho 2 carbonos no meio, ó. 2 carbonos no meio, eu estou tampando, ó. Deixando só os de cima, os cachinhos de uva lá de cima, tá? Ó, CH3 de um lado, CH3 do outro. Isso aí é o que eu chamo de isobutil. Que tá aqui. Isobutil. Aí, dessa maneira que você está vendo aqui no quadro, ó, olha lá como é que fica. A ligação amarelinha, ela reta está aqui no quadro, mas aqui na minha mão ela está para trás. Ó. CH2, aí aqui eu tenho CH no meio, lá eu tenho CH3, e aqui para baixo eu tenho CH3. A não ser que você faça a ligação assim, ó. Ó, aí você vai enxergar, fazer o gancho. CH3. Aí vai fazer o outro gancho. CH3. Aí sim, você tem uma visão melhor. Agora, quando eu levo as moléculas aqui em 3D, olha lá. CH2, onde eu estou segurando. CH no meio, tá? Porque tem hidrogênio. E lá em cima eu tenho CH3. Aqui embaixo também eu tenho CH3, ó. Aí você tem o quê? O isobutil. Tá, pessoal? Então, fica aí a regrinha para vocês que os radicais saturados, que são com ligações simples, 1 carbono metil, 2 carbono etil, 3 carbono, aí você tem 2 radicais com 3 carbono, e com 4 carbonos, você tem 4 radicais. Tudo bem?
E assim a gente forma os radicais mais conhecidos aqui, por enquanto, os saturados. Então, ficou aqui, ó, CH3 metil, com 2 carbono, CH3, CH2, 2 carbono, etil. Agora, com 3 carbonos, ó, CH3, CH2 e CH2. Esse é o propil. Esse é o propil. Agora, deixando ele com a ligação no meio. Ó, a ligação no meio. Se a ligação é no meio com 3 carbonos, você tem um radical de nome isopropil. Isopropil. Então, com 3 carbonos, você tem 2 radicais. Com 1 carbono, você tem 1 radical. Com 2 carbonos, você só tem também 1 radical. E com 3 carbonos, 2 radicais. E com 4 carbonos, é aquela história. Você vai ter 4. CH3, CH2, presta bastante atenção nos 4. CH2 e a ligação livre na ponta. Poderia ser aqui também, ó. CH2 e lá no final ser o CH3, sem inverter. Então, você vai ter o radical, ó, de nome butil. CH3 no meio agora. Qualquer um deles do meio. Tá? Tanto faz. Qualquer um desses 2 carbonos do meio. A ligação. Então, você vai escrever o nome de sec-butil. Porque esse carbono aqui, ele é secundário. Abreviar aqui a palavra secundário usando número, secundário. E agora vamos deixar no carbono terciário. Ó, vamos deixar no carbono terciário. Aqui em cima, ó. Então, está preso nesse carbono terciário. Então, você vai colocar simplesmente a letra T também, de terciário e butil. Aí você tem lá 1, 2, 3, 4, butil. A ligação está presa no carbono terciário. Aí você usou terc, butil. E para finalizar, você vai ter o outro átomo, né, o outro radical com o iso. Com o iso. E aí é o que eu falo. Vamos fazer aqui a baladeira de matar os passarinhos. Aqui, ó. CH3, CH3. Aí você tem o isobutil. O isobutil. Então, você tem 1 radical, 2 radicais, 3 radicais, 4 radicais com 4 átomos de carbono. Montando assim todos os radicais apresentados, tanto na teoria quanto na prática, por meio de pinos moleculares. Deixando vocês mais familiarizados a esse conjunto de radicais. Muito obrigado pela aula. Inscreva-se no meu canal, acione o sininho, porque todo dia recebe notificações com conteúdos tanto teórico quanto prático. Ajude a compartilhar e deixe seus comentários também. Abraços químicos. Até mais.